E aí, gente, boa tarde. Vamos lá para mais uma videoaula, tá? Seguinte, essa videoaula de hoje é a última em que a gente vai tratar de alguma questão referente à África, tá? Então a gente já vem desde algum tempo para cá. O planejamento que eu tinha feito, ele sofreu algumas alterações aí para a gente dar conta de lidar com a questão do racismo que veio à tona lá com aquela questão do George Floyd, e a partir dali eu encaminhei essas aulas para essa questão, para vocês, para desmistificar um pouco essa ideia, entender de onde surgiu essa ideia do racismo, entender como o racismo se perpetua, como as pessoas vão criando argumentos falsos para inferiorizar os africanos, para inferiorizar a África, para culpabilizar os africanos. Então, durante todo esse percurso aí, a gente tem trabalhado essas questões. Tá? Então, a gente trabalhou sobre a questão da escravidão lá, versus a industrialização, trabalhamos com as independências africanas, dei um exemplo para vocês do genocídio em Ruanda, então, do imperialismo, tá? Todas as questões que diretamente influenciaram na situação da África e que os racistas de plantão, os idiotas de plantão, sempre utilizam a situação africana para justificar uma suposta e ridícula ideia de superioridade branca. Tá? Então espero que essas aulas todas tenham servido para vocês entenderem que essa superioridade branca não existe. Tá? Espero que as aulas não tenham nem ajudado vocês a entender, que vocês já tivessem essa consciência. Que as aulas apenas tenham dado a vocês instrumentos e argumentos para falar, para entender a situação. Tá? Entender que a situação africana, a situação da África negra, dos negros africanos, não tem nada a ver com superioridade ou inferioridade, e sim com séculos e séculos e séculos de exploração e tragédias no continente africano. Beleza? Hoje é a última aula que a gente vai falar sobre uma dessas questões, tá? E vamos falar sobre apartheid, vamos falar sobre África do Sul, tá? Na última aula a gente falou sobre o processo de independência dos países africanos, né? Deu exemplo de alguns, publiquei um texto, vou publicar de novo lá um textinho para vocês. Publiquei uma música do maior de todos, Bob Marley, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho, e a África do Sul vai me dar espaço para falar sobre duas pessoas sensacionais, tá? Pouquíssimos países do mundo vão dar essa possibilidade de você ter ali duas pessoas que mundialmente reconhecidas pelas ações que fizeram, tá certo? Então vamos lá. Aí na África do Sul, no mapa, para quem não sabe onde fica a África do Sul é o país mais rico da África, tá? Mais desenvolvido da África hoje. Então a África do Sul é muito famosa pelas minas de ouro e de diamante, tá? A África do Sul sempre teve reservas de ouro e diamante muito grandes. Então o que vai acontecer? Lá no século 17, 16, final do 16, lá na época da colonização, enquanto o Brasil estava sendo colonizado, explorado a cana no Brasil e tudo, na África, qual que era a relação dos europeus com a África? Os europeus faziam o comércio de escravos. Tinham também o comércio de alguns produtos, tudo, mas era um comércio feito com as populações africanas, principalmente com os reinos litorâneos. Em raríssimos casos, os europeus invadiram a África. Tá? Por quê? Porque os europeus eles viam nos africanos um rival poderoso, tá? Embora se esforcem para justificar a escravidão com a ideia da inferioridade, que os africanos eram inferiores, por isso que houve escravidão, os europeus não tinham a coragem de invadir a África e lutar frente a frente com os africanos, porque eles reconheciam a capacidade técnica, bélica dos africanos. Tá?
Mas em alguns casos o prêmio era tão grande que os europeus enfrentaram e acabaram conseguindo alguma coisa. A África do Sul é um desses exemplos. Tá? Então a África do Sul no século XVII ela foi invadida, tá, por holandeses e franceses. Tá? Então holandeses e franceses invadem a África do Sul e vão colonizar a África do Sul, vão subjugar as populações nativas, com a intenção do quê? De explorar o ouro e o diamante. Então a África ela vai ficar sob o domínio dessa população de origem holandesa e francesa. Essa população vai ser chamada de boeres ou boeres, tá? Dependendo do lugar se fala de maneira diferente, tá? Mas boeres ou boeres. Como são conhecidos esses franceses e holandeses que dominaram a África do Sul, essa população branca que invadiu e dominou a África do Sul. Tá? Só que no século XIX, quando vai ser feita a divisão do imperialismo, a África do Sul ela vai ficar para os ingleses. E aí os ingleses vão fazer o quê? Eles vão ter que tomar a África do Sul, mas não das populações nativas. Eles vão ter que tomar desses boeres, desses descendentes de holandeses e franceses. Então que já tinha um exército também financiado tudo por Holanda e França. Então é uma luta um pouco mais encardida. Então o que os ingleses vão fazer? Olha só. Os ingleses, eles, na divisão da Ásia e da África, os ingleses ficaram com a Índia. Eles vão pegar um exército indiano para invadir a África do Sul. Tá? Então os ingleses vão treinar um exército de indianos. Esses indianos é que vão fazer essa invasão da África do Sul e tomar a África do Sul. Tá? E a África do Sul vai passar a pertencer aos ingleses, aos britânicos. Tá certo? Esses caras vão criar, esses britânicos vão criar leis de segregação e tudo mais. Durante esse período, e aí vai o primeiro cara, hein? Durante esse período, um indiano, que quem não conhece, pesquise, tá? Chamado Mahatma Gandhi, tá? Advogado, formado em direito na Inglaterra, indiano, tudo. Ele vai para a África do Sul, trabalhar com direito, e acaba comandando um pelotão nessa luta contra os boeres, tá? Porque os boeres eles vão acabar se rebelando, vai haver sempre esse conflito entre ingleses e holandeses, né? No caso os boeres, tá? E aí o Mahatma Gandhi vai lutar, tá? Vai comandar um pelotão nessa luta. E ele vai perceber, durante esse período, que ele vai vislumbrar o racismo, ele vai vislumbrar a maneira como os indianos são tratados pelos europeus, como os africanos são tratados pelos europeus, vai conhecer pessoas que lutam pelos direitos dos africanos e dos indianos na África. E é ali que ele vai criar os conceitos e as ideias dele de pacifismo, tá? De luta pelos direitos sem o uso da violência. Tá? Quem tiver a chance, a curiosidade, pesquise sobre esse cara, fantástico. Tá? Teve assim uma trajetória fantástica na luta da independência da Índia, tá? Sem violência. Tá? Espetacular. Tudo, as coisas que ele diz, a ideia dele, vale a pena a gente pesquisar. Tá? E aí a África vai passar a pertencer aos ingleses. Tá? Então os ingleses vão dominar a África na divisão imperialista, através dessa invasão, dessa luta contra os boeres. E aí você vê, a gente não falou dos nativos, né? Os nativos que são os reais donos da África do Sul, daquele território, vão ficar fora, vão ficar... não vão participar disso, né? Vão ser dominados, não importando por quem, mas vão acabar sendo dominados. Tá? E aí os ingleses vão assumir, vão criar leis terríveis para a população negra. Obviamente essa população africana vai reagir, tá? Vão criar movimentos, partidos políticos e tudo mais para lutar contra esse abuso dessas leis. O
que vai acontecer? Em 1948, o governo sul-africano, né, o governo britânico, ele vai instituir para valer ali, oficialmente, o apartheid. Tá? Para quem nunca ouviu essa palavra, acredito que já tenham ouvido, o apartheid é um sistema... acabou a bateria, voltei. A palavra apartheid ela significa separação. Tá? Então é um sistema político de segregação racial. Tá? Que é o termo que se utilizava. Qual que é a ideia? Separar o que é para brancos e o que é para negros. Então o governo é branco, as instituições de segurança são brancos, o exército, a polícia, tudo branco. Tá? E eles vão criar um sistema de separação, escola para brancos, escola para negros, muito parecido com o que já viram em alguns estados dos Estados Unidos, mas de uma maneira muito mais radical. Tá? Os negros não vão ter direito à propriedade, os bairros, você vai ter bairros oficial, bairro de negro, bairro de branco. Tá? Então vai haver uma separação assim terrível. E aí essa separação ela vai ser uma separação injusta, porque ela vai pender, óbvio, tá? Se o governo é branco, se os dominantes são brancos, europeus, eles que se acham superiores, eles vão fazer uma divisão que vai beneficiar totalmente a eles. Tá? Então a população negra ela é colocada para escanteio, sem ter direito a quase nada. Tá? Vão viver na extrema pobreza. Os bairros, assim, as comunidades que a gente vê e acha hoje que são complicadas aqui, era quase que o geral para todos eles lá. É uma situação terrível. Tá? E é claro que vai haver a maioria absurda da população, acho que são 87% da população é negra. Então essa maioria é colocada para viver em condições péssimas, enquanto que uma minoria branca europeia vive em condições de luxo e com tudo à disposição, com todos os direitos, enquanto os negros não vão ter quase direito nenhum. Isso vai gerar, claro, um movimento de resistência. Tá? Então você vai ter manifestações, passeatas, enfrentamentos entre negros e brancos, que sempre vão pender para o lado dos brancos europeus, que dominam a máquina, que dominam a polícia, dominam o exército, dominam os armamentos. Tá? Então quase sempre essas manifestações, quase sempre essas passeatas, todas elas são... elas recebem um tratamento violento, pessoas são espancadas. Você vai ter, em 1960, um massacre que chama Massacre de Shaperville, onde uma manifestação dos negros contra essas leis, porque toda essa discriminação estava na lei. Tá? Então, essas manifestações, vai chegar a polícia e vai sentar bala. Tá? São 67 mortos. 67, é isso mesmo, 67 negros mortos. Em 1964, o líder dessas manifestações, o líder dessa luta pelos direitos, pela equidade, pela igualdade de direitos, é preso e condenado à prisão perpétua. Tá? O nome desse cara, esse vocês já ouviram falar, Nelson Mandela. Tá? Então ele vai ser preso, vai ser levado para uma prisão, para uma ilha, que é uma ilha-prisão, tá? Onde ele é condenado à prisão perpétua, vai viver lá até morrer. Tá? Você vai ter anos depois, no grande bairro negro da África do Sul, que é o bairro de Soweto, você vai ter um novo massacre. Nesse vão morrer até crianças, vai ser um negócio assim, de uma violência absurda, de uma estupidez grotesca. Tá? E aí, enquanto isso, a África do Sul não é o único, tá? Você tem isso nos Estados Unidos também, mas nesse momento nos Estados Unidos você já tem um movimento de mudança. A luta pelos direitos civis, já está acontecendo, tá? Você já tem direitos alcançados, mudanças e tudo mais. Na África do Sul não, esse sistema ele é firme, não muda nada, não abre nada, não dá espaço nenhum para alteração.
E isso vai gerar o que? A prisão do Nelson Mandela, a forma como foi feita, arbitrária, esses massacres, a repressão do governo, a pobreza extrema das populações africanas, na África. Não que em outro lugar seja válido, mas é até você ter um sistema de governo absurdo desse, de segregação, que retira o direito dos africanos em outro lugar, é horroroso. Agora, quando isso acontece dentro do continente africano, é mais chocante ainda, é mais revoltante ainda. Quer dizer, você invade a terra deles e ainda coloca eles numa situação terrível. Então, essa situação toda fez o que? Criou um movimento, uma pressão internacional para que a África do Sul mudasse esse modelo de governo. Mas os governos africanos insistiam, sul-africanos, né, em manter esse sistema do apartheid. Tá? E essa pressão vai crescer. Tá? Então os países do mundo vão se juntar para lutar contra o apartheid, para lutar pelo fim desse sistema de segregação. Tá? Então vão se assinar acordos, vão se assinar tratados, vai ter um embargo comercial à África do Sul. Tá? Os países são proibidos de vender qualquer produto para a África do Sul e comprar produtos da África do Sul. Tá? Então vai haver aí um trabalho coletivo aí da comunidade internacional, de toda a ONU e tudo mais, para forçar o fim desse sistema de governo. Tá? Em 1990, não suportando mais a pressão externa, finalmente o governo sul-africano acaba aceitando flexibilizar essas leis. Tá? E aí todas aquelas leis segregacionistas, as leis do apartheid, perdem o efeito, vai ser dado direito de voto aos negros, de candidatura, de propriedade, de comprar, de morar onde quiser, de ir e vir. Todos os direitos básicos, que é tão básico que é até estranho falar que eles vão passar a ter. Eles não tinham. Eles vão passar a ter esses direitos. E aí o líder desse movimento, que mesmo preso, continua sendo o líder, sendo a imagem desse movimento, que é o Nelson Mandela, vai ser solto, vai ser libertado. Foram feitas vários movimentos de artistas de países, em Olimpíadas e tudo mais. A África do Sul era proibida de participar de Olimpíadas, de Copa, de tudo que fosse com os outros países. Eles estavam sendo boicotados. E aí o Nelson Mandela é solto. Em 1994, você vai ter pela primeira vez eleições universais, né, onde todos podem votar, onde todos podem se candidatar. Você vai ter tanto candidatos negros, quanto os eleitores negros vão votar também. E aí o Nelson Mandela vai ser eleito presidente da África do Sul. Tá? E aí essa questão do apartheid vai ser enterrada. Tá? Nelson Mandela, além do discurso dele, da maneira como ele conduziu tudo, era um discurso que mesmo de luta era carregado com a ideia de paz, de transformação, tudo, assume de maneira surpreendente, ao invés de criar um governo revanchista, que é o que a ideia que sempre vem na nossa mente, né? Décadas, séculos de exploração pelos europeus. Aí os negros assumem o poder. O que os africanos assumem o poder? A ideia que vem é o quê? Que os europeus, os brancos vão ser expulsos? Vai haver uma revanche, uma luta? Nada. Nelson Mandela vai ter um governo, vai surpreendentemente para todos criar uma maneira de governar sem revanche, sem prejudicar as populações brancas, europeias, que vai criar direitos iguais, que vai dar oportunidade às populações africanas, não vai resolver o problema dos negros. Tá? Eu ainda não fui, mas irei à África do Sul, mas todos que vão lá percebem que, como no Brasil, você tem leis de igualdade, você tem tudo de igualdade, mas que as grandes fortunas, as grandes empresas, todos os meios de produção, eles estão na mão da população ainda, da população branca. Tá?
Você ainda tem uma caminhada longa até que as coisas se equalizem, tá? A ideia, tá, desse, como dos outros textos, é mostrar para vocês como a imposição, a dominação europeia, a dominação branca, vai causar atrasos no desenvolvimento da população africana, tá? Dos países africanos. A África do Sul é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Não está lá na lista dos tops, mas anos atrás você teve o surgimento de um grupo de países emergentes, países que eram considerados países médios e que médios economicamente, né, no desenvolvimento, e que começaram a subir para se tornar países grandes, tá? Que são os BRICS, tá? Brasil, Rússia, Índia, China, e o S do BRICS é South Africa, né? África do Sul. Tá? Então a África do Sul está colocada também no mesmo nível desses países que eu falei. Tá? Então é um grande país, mas que tinha condições e tinha riqueza para ser um dos países top do mundo. Não é por causa da maneira da administração que teve, do apartheid, das leis de segregação e tudo mais. Beleza? Espero que essa aula de hoje, junto com todas as outras que a gente teve sobre a África, tenha servido para que vocês criem, não entendam, que eu espero que vocês já soubessem disso, tá? Mas que deem a vocês argumentos, deem a vocês instrumentos para discutir sobre isso, tá? Para entender, para argumentar sobre isso, tá? Para desmistificar toda e qualquer forma de racismo ou de ideia de superioridade e tudo mais, tá? A ideia da história é essa, te dar instrumentos não só para entender, mas que você também possa argumentar e discutir sobre esses assuntos, beleza? Uma sociedade melhor, um mundo melhor se constrói assim, pessoas melhores, é o que eu espero que vocês sejam, beleza? Boa semana para todos, semana que vem a gente se vê de novo, fui! Antes, como na última aula, eu sempre acabo o vídeo e depois ponho um teco. Tem umas indicações de filmes para quem quiser ver sobre isso. Eu vou postar aí um texto aí sobre o apartheid e tudo, mas você tem diversos filmes que tratam, filmes e documentários que tratam desse assunto. Eu sei, eu já tive a idade de vocês faz muito tempo. Eu sei que documentário é dose, tá? Mas quando vocês ficarem mais velhos, vocês vão apreciar, mas na idade de vocês, documentário é dose. Mas você tem filmes mesmo que tratam desse caso, tá? Eu vou fazer a indicação de um só. Você pode ver filmes sobre o Mandela, você tem o Mandela mesmo, que vai falar da vida dele, como ele foi preso, como ele foi solto e tudo mais. Mas tem um que eu indico para vocês que é um filmaço, vale a pena assistir, devia ser obrigatório assistir esse filme, que vai falar um pouco do Mandela preso, de porquê, como foi a prisão. Mas vai falar principalmente de como ele se portou quando ele assumiu a presidência, tá? Como ele conseguiu unir não, mas trabalhar em conjunto os interesses da população negra, que vinha de décadas e séculos de exploração brutal, sem agredir a comunidade branca. Tá? Uma comunidade branca que tinha acabado de perder o poder, que dominava a polícia, dominava o exército, dominava as empresas. Então ele conseguiu de maneira super inteligente unir todos esses interesses. O filme chama Invictus, vale super a pena, beleza? Então quem tiver a chance, assista. Agora eu fui mesmo.